Na tribuna, senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal. Mais simples, porque o simples aqui já é grave o bastante. Um homem de 71 anos, doente, cumprido prisão em casa exatamente por causa da saúde frágil, foi proibido de receber a visita do filho pelos próximos 90 dias. 90 dias. Sem aviso prévio, sem punição menor antes, sem gradação nenhuma, da conversa direta para o corte total. E o filho, no caso, não é só filho, é advogado dele. Está habilitado no processo desde março. Isso muda tudo. E muda de um jeito que o direito brasileiro já previu com clareza, quase irritante, de tão explícita. O Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, diz que o advogado tem direito de conversar com o cliente preso pessoalmente, em particular, mesmo sem procuração. E atenção a essa parte, ainda que considerados incomunicáveis, ou seja, o legislador imaginou justamente o cenário em que alguma autoridade decidisse isolar o preso e escreveu na lei que nem assim o advogado poderia ser barrado. Se a lei protege até o advogado que não tem procuração nenhuma, o que dizer daquele que assinou os autos e está formalmente na defesa? A resposta que virá é previsível. Ele foi proibido como filho, não como advogado. É um argumento esperto, mas não para de pé. O direito de acesso ao cliente não evapora, porque o advogado, por acaso, tem o mesmo sobrenome do réu. Se bastasse encontrar um parentesco para desligar o Estatuto da Advocacia, então a prerrogativa nunca foi prerrogativa, era só um favor que dura enquanto o juiz quiser que dure. Vá adiante, a Constituição tem horror à ideia de deixar preso incomunicável. Tanto que proibiu isso até durante o estado de defesa, que é aquele momento excepcional em que o Estado admite apertar as liberdades ao máximo. Faz a conta. Se nem no estado de defesa dá para isolar o preso, com base em que se faz isso agora? Num país em funcionamento normal, sem estádio de sítio, sem estado de defesa, sem nada além de uma assinatura? A lei de execução penal também garante ao preso receber visitas de parentes e manter contato com o mundo lá fora. Existe sim a possibilidade de restringir isso, mas em contexto disciplinar, com motivação, dentro de uma escala que começa pequena e vai crescendo se o problema persistir. Não é o caso de pegar essa brecha, esticá-la, aplicá-la contra alguém que sequer é condenado e transformá-la em 3 meses de silêncio. Agora, o detalhe que mais incomoda, quem lê a decisão com calma, ela pune primeiro e investiga depois. No mesmo despacho em que suspende as visitas por 90 dias, o ministro dá 48 horas para a defesa explicar se o presidente sequer sabia que a carta seria publicada. Repare no que isso significa. O juiz admite que não sabe se houve intenção, que é o coração do suposto descumprimento, e mesmo assim já aplica a punição. Primeiro a pena, depois a apuração. E se a explicação vier e for boa, o que se devolve? Os dias passaram? As conversas que não aconteceram entre um pai doente e o filho? Recurso não tem máquina do tempo. Vale falar da tal regra que teria sido descumprida. A medida cautelar proíbe o ex-presidente de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. A pergunta é, o que significa por intermédio de terceiros? Significa usar outra pessoa como fachada. É o perfil emprestado, a conta operada por interposta pessoa. O sujeito que serve de boca do outro, enquanto o outro controla o que sai
e quando sai. Isso significa, nem pode significar que qualquer cidadão que fale sobre ele, leia a carta dele ou comente a frase dele no próprio perfil, esteja violando a ordem. E dá para provar isso com um teste rápido. Se a interpretação larga valesse, todo jornalista que lesse a carta ao vivo estaria descumprindo a cautelar. Todo telejornal, todo canal, todo podcast, todo documentário que reproduzisse palavras do ex-presidente estaria na mesma situação. Nenhum deles foi incomodado. Então, ou a leitura ampla está errada, ou ela vale só para algumas pessoas. Escolha a hipótese que preferir. As duas são ruins. Tem ainda o critério inventado do desvio de finalidade da visita. Traduzindo, o juiz decidiu avaliar por que o filho foi visitar o pai. Foi abraçar ou foi buscar uma carta? Agora o Estado audita a intenção de quem entra na sala de casa. E aqui aparece um dado que a defesa faz questão de lembrar. Outras 4 cartas já tinham sido divulgadas antes, sem qualquer reação judicial. 4. A 5ª virou infração. A lei não mudou nesse intervalo. O que mudou foi o calendário eleitoral. Falando nele, a decisão menciona a possibilidade de propaganda eleitoral antecipada e manda o Ministério Público Eleitoral apurar. Só que a propaganda eleitoral é assunto da Justiça Eleitoral. O juiz da execução penal não vira juiz eleitoral por conveniência. Se ele mesmo reconhece que a competência do outro lugar não pode usar essa suspeita como um dos tijolos da punição que aplica aqui. É julgar num tribunal onde não se tem cadeira e executar no tribunal onde se tem. E aí chegamos ao ponto do prazo, 90 dias. Por que 90? Não há cálculo, não há parâmetro legal, não há explicação. É um número redondo que, por coincidência, termina depois do primeiro turno. Não estou falando aqui dizendo que foi calculado para isso. Não tenho como saber o que se passa na cabeça de ninguém. E quem afirma que sabe está chutando, mas o problema é outro, e é mais sério do que a intenção. No Estado de Direito, não basta que a justiça seja feita, é preciso que as pessoas consigam ver que foi feita. Quando um prazo judicial casa milimetricamente todo um cronograma de campanha, quem tem que explicar a coincidência é quem assinou a decisão, não é o cidadão que tem que engolir e confiar. Some a isso o fato de que o mesmo ministro supervisiona, instrui, julga e agora executa. Não precisa acusar ninguém de nada para reconhecer que isso, em qualquer manual de processo, é um desenho institucional errado. Poder concentrado corrói confiança, mesmo quando é usado de boa fé. Ele corrói porque ninguém de fora tem como distinguir a boa fé da má fé. E a OAB? Milhares de advogados já protocolaram representações. A entidade que existe para gritar quando uma prerrogativa é violada e que já gritou por réus muito menos simpáticos ao público e fez bem ao gritar, está calibrando o tom. Prerrogativa que só vale para o cliente certo não é prerrogativa, é cartão de fidelidade. E instituição que só indigna para um lado não é instituição, é enfeite. Aqui está o ponto que muita gente aplaudindo agora não percebe. As garantias processuais não existem para proteger quem merece. Elas existem para proteger todo mundo, principalmente quando o ambiente sugere que alguém não merece. É exatamente quando o réu é impopular,
quando o aplauso é fácil e a exceção parece razoável, que a Constituição precisa funcionar. Se ela só funciona para os simpáticos, ela não funciona. Sejamos honestos sobre o que não estou defendendo, não estou dizendo que um condenado pode despachar comunicado de campanha na sala de estar, como se prisão domiciliar fosse um escritório alternativo. Se houve burla à ordem judicial, existem remédios: intimidar, advertir, ouvir a defesa antes, proibir especificamente a divulgação de material produzido dentro da casa e só então, se o problema continuar, apertar de forma gradual e fundamentada. Tudo isso estava na mesa. Tudo isso é menos pesado. Nada disso foi usado. Escolheu-se a medida mais ampla, mais longa, mais dolorosa e, coincidência ou não, mais útil politicamente para o outro lado. É justamente isso que a proporcionalidade proíbe, não porque a lei goste do réu, mas porque a lei desconfia do poder. Sempre, inclusive, quando o poder usa toga, cita doutrina e diz que está fazendo tudo isso para salvar a democracia. Enfim, descobriram a fórmula da justiça perfeita. Basta que o réu seja sempre o mesmo. Era isso, presidente. Muito obrigado.